Olá! Hoje a gente vai folhear uma história que, à primeira vista, parece bem simples, mas que esconde uma trama super complexa. É a história sobre o desconforto de simplesmente parar. Vamos lá. Primeiro quadro da nossa história. A ideia parece óbvia, né? Parar. É só interromper o que se está fazendo. Simples assim. A gente vira a página e a ideia continua. Suspender a atividade, buscar um pouquinho de silêncio. Parece moleza, certo? E é aqui, no terceiro quadrinho, que a trama engrossa. Porque na prática, essa simplicidade toda vai embora. E algo bem mais inquietante aparece no lugar. Ok, vamos mergulhar nisso. Este é o nosso primeiro capítulo, onde a gente explora como esse tal desconforto dá as caras no nosso dia a dia. E ele se manifesta de um jeitos bem sutis. Sabe aquela sensação de que se deveria estar fazendo alguma coisa mesmo na hora do descanso? Ou aquele impulso quase automático de pegar o celular no primeiro segundo vago? Pois é, o corpo até desacelera, mas a mente continua a 1000 por hora. Então, o que será que acontece dentro da gente quando o barulho de fora finalmente para? Vamos virar a página e investigar essa cena interna, o que a mente revela quando encontra um espacinho vazio. E olha só que interessante essa observação do Carl Jung. É como se fosse uma daquelas páginas inteiras, sabe? Um painel que revela um grande segredo. Quando a gente para de se ocupar com o que está lá fora, não tem jeito, a gente é meio que forçado a olhar para dentro. E o que a gente encontra lá dentro? O material de base chama isso de presença não elaborada. Pensa nisso como se fossem os fantasmas da nossa história. Preocupações, sentimentos, questões mal resolvidas que a gente vai empurrando com a barriga na correria. A pausa não cria esses fantasmas, ela só abre a porta para eles entrarem. Mas essa inquietação não vem só de dentro, não. A nossa história tem um grande vilão externo, a cultura da produtividade constante. A gente vive num mundo que aplaude o fazer, né? Produzir, otimizar, não parar nunca. Nesse roteiro, a pausa não é vista como algo para recuperar as energias, mas como uma falha, uma interrupção no caminho do progresso. E aí, de tanto ouvir isso, essa voz externa acaba virando uma vozinha interna. E qual o resultado? A culpa. Aquele momento que devia ser de alívio vira uma fonte de estresse, porque aquela voz interna fica martelando que estamos perdendo tempo. E agora a gente chega no clímax da nossa história, na grande virada da trama. O paradoxo de que para a gente conseguir continuar é fundamental saber parar. Então, ponto crucial é este aqui, e ele merece um painel só para ele. O movimento constante não torna a gente mais eficiente. Pelo contrário, ele desgasta a gente até o ponto em que a qualidade do que fazemos começa a despencar. E este quadro aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, movimento constante, cansaço, atenção fragmentada. Do outro, a pausa essencial. As ideias se organizam, a clareza aparece. Fica nítido que a pausa não é o oposto do progresso. Ela é parte fundamental do ciclo. Beleza, entendemos o problema. Agora, como é que o nosso protagonista aprende a lidar com ele? Este capítulo é tipo a nossa cena de treinamento, onde a gente explora como atravessar aquele desconforto do começo. A prática tem 3 passos. Primeiro, permitir que o silêncio exista, sem correr para preencher. Segundo, aprender a tolerar a inquietação, sem reagir no automático. E terceiro, talvez o mais difícil, aceitar que a pausa tem valor por si só, mesmo que não produza nada visível. Com o tempo, uma coisa incrível acontece. Aquela sensação de vazio que assustava começa a ser vista de outro jeito, como espaço. Espaço para respirar, para organizar as ideias, para simplesmente ser. E assim, a gente chega na revelação final da nossa história. Afinal, o que essa jornada através do desconforto realmente nos ensina? A conclusão começa a se desenhar e a gente percebe que talvez o problema não seja o ato de parar. E aqui está a resolução da trama. O desconforto é um mensageiro. Ele não é causado pela pausa, ele é revelado por ela. Ele aponta para tudo aquilo que a nossa correria constante estava nos ajudando a ignorar. E a nossa história não termina com uma resposta, mas com uma pergunta que fica para cada um de nós. Uma reflexão sobre o que aparece quando finalmente ousamos ficar em silêncio e o quanto temos fugido desse encontro. A resposta? Bom, essa está no próprio silêncio que se segue.